Quero agradecer a todos os irmãos por estarem sempre conosco nessa caminhada. Quero orar com cada um de vocês. Feche os teus olhos e oramos. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar o irmão, a irmã que está ouvindo esse relato desse acontecimento de hoje, agora, dia 19 de 8 de 2020. Permita, Senhor, que a sua alma nunca mais seja a mesma depois de ouvir esse relato. Obrigado por sempre estar ao nosso lado e por sempre nos amar, por levantar os caídos, dar uma segunda chance a todos para que venham ao conhecimento da verdade. Pai, repreendo todo espírito de incredulidade, repreendo todo espírito satânico, repreendo toda surdez espiritual. Assim como o Senhor me mostrou em visão, o Senhor usando cotonete entre milhares de pessoas. Pai, limpa os ouvidos para que eles ouçam a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, a paz do Senhor, aqui fala mais uma vez Elder Flávio Luemba, a partir de Angola, na província capital de Luanda. Já tenho estado a relatar os meus testemunhos de arrebatamento. Hoje não foi diferente. Depois do último acontecimento de julho, a partir do dia 20 que eu tive aquela experiência quando vi os ais, hoje o Senhor me levou em arrebatamento para experimentar mais algo que mudaria o meu ser, a minha alma e também com certeza mudará a tua vida e levar você em questões de informação profética. Meus amados irmãos, hoje, quando eram 8 horas no horário de Angola, eu estava deitado ainda em minha cama, com os olhos abertos, cansado, esperando o momento para levantar da cama. Estava um pouquinho fragilizado, cansaço. Então, em minha visão, eu olhava nos ares e começava a ver a presença de Jesus. Eu via Jesus flutuando em cima de mim. Jesus flutuava. Enquanto Jesus flutuava, eu via que vinham muitos demônios chegando perto de onde eu estava, mas quando eles encontravam a presença de Jesus, eles queimavam automaticamente e ficavam carbonizados no chão. E eu glorifiquei ao Senhor Jesus e dei conta que algo o Senhor quer fazer nesse dia para mim. Portanto, não demorou muito tempo, eu senti uma mão poderosa. Meus irmãos, não consigo explicar o poder, como essa mão me pegou. Ele pegou-me como um bebê e foi tirando-me carinhosamente de mim mesmo. E me vi entre os ares. Eu estava praticamente sentado. Eu fui levado por essa mão até aos Estados Unidos de América. Essa mão me levava como se estivesse viajando. E durante essa viagem, eu fui vendo várias cidades, até que cheguei nos Estados Unidos de América, concretamente na NBA, no estado de basquetebol. Eu flutuava com essa mão poderosa e cheguei até nesse salão de basquete e vi vários jogadores tocando bola, jogando a bola, atirando bola e batendo bola. Estavam de partes corno daquela roupa que geralmente os irmãos de basquetebol têm estado a usar. Então me deparei com a presença de alguém que tem aparecido em vários lugares, revistas. Chamam ele de Michael Jordan ou Michael Jordan. Então eu via ele também no meio desse. Eu sei, pois pela informação ele já não joga, né? Já não pratica esse desporto, agora está em repouso. Mas eu vi ele naquele conjunto, batia bola e jogava bola com os outros. Estavam vestidos de um uniforme vermelho, um vermelho escuro, cada um com seu símbolo. Portanto, meus amados irmãos,
enquanto eu estava nos ares, debaixo da mão de Jesus, eu olhava como um bebê. Eu via que, enquanto batiam bola, eu vi um galo rodeando aquele campo. Rodeando aquele campo, aquele galo ia rodeando, ia rodeando, ia rodeando. E eu fiquei vendo aquela imagem que o Senhor Jesus Cristo me concedia que visse. Portanto, e o Senhor começou a falar comigo aí, para olhar para ele jogando, e disse: Michael Jordan, ou Michael Jordan, esse jogador tem praticamente estado desviado de Deus. E o Senhor falou-me que ele já vinha de uma família que tem buscado Deus com sinceridade. Mas ele, naqueles tempos mais antigos, ele abandonou Deus e se inclinou à adoração a deuses. O Senhor disse-me que ele tem adorado a Baphomet, assim como vários outros jogadores. Portanto, o Senhor falou-me que aquele galo representava espírito de morte que está a pairar entre esses famosos, e principalmente aquele jogador chamado de Jordan. E o Senhor disse que em breve ele vai morrer. Está dando o último aviso dele para que se arrependa, por causa de como a sua família orou para que ele se arrependa e se voltasse para Deus. Então o Senhor está falando com ele para se arrepender e para se voltar para Deus. Pois o juízo de Deus estará chegando sobre ele e ele cairá muito doente e morrerá. Enquanto vinha aquela beleza, na mesma hora eu senti a mesma mão do Senhor, pegou-me e levou-me de volta até a casa. Eu fui andando com as mãos de Deus, pegando em mim. Eu via literalmente as mãos de Deus debaixo de mim, me pegando, me levando como um bebê de uma nação para outra, e passando como se estivesse a viajar de um voo. Meus irmãos, foi uma maravilha, foi magnífico. Glorifico a Deus. Eu não sou digno e continuo a não ser digno. Eu não mereço, é a graça dele. E glorifico a Deus por me agraciar com esse presente de arrebatamentos. Tudo para a sua glória. Então a gente ia para casa. E eu me alegrava, estava mimado pelo Senhor. Estava sentado nas mãos de Deus, pois eu não acreditava que com as mãos de Deus eu poderia viajar num arrebatamento incrível. Então fui colocado em minha cama, como um bebê pelo Senhor. Eu fiquei em minha cama que o Senhor me colocou, pois eu já estava em minha cama. Quando abri os meus olhos, automaticamente eu olhei à minha direita da cama e eu vi um anjo à minha direita que falava comigo. Eu já tinha aberto os meus olhos. Então, enquanto eu já tinha aberto meus olhos, o Senhor me disse, através daquele anjo, línguas que eu não compreendia. A única coisa que eu pude entender naquele anjo é que terminou com alguma palavra dizendo paz. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Marcos 1,15, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Anunciam a palavra do Senhor em todos os lugares, a todas as nações, a todas as línguas e a todas as pessoas do mundo, para que venham, porque o Senhor está a dar uma segunda chance do seu amor às nações, pois o tempo está se acabando e o Senhor vai tocar entre os grandes, entre os pequenos e entre os fracos e os fortes. Meus irmãos, quero aproveitar para crescer também as visões que o Senhor Jesus me deu.
Então, noutra hora, na outra visão, eu na minha cama, eu me vi que eu levantei e fui para fora da casa. Era de noite. Então eu levantei os meus olhos para os céus. Quando de repente eu vi duas pessoas desenhadas nas nuvens. Duas pessoas estavam nas nuvens. Uma pessoa era mais velho do que outro. Um tinha um cabelo loiro. O outro tinha um cabelo semelhante a preto. Portanto, enquanto eu olhava, um estava de mão no queixo e outro estava mais visível, mais do que o outro estava mais atrás. Então eu depois perguntei ao Senhor, o que é que o Senhor está me mostrando? E o Senhor me disse, são dois anticristos, antimessias principais que estão para reinar, hoje estão reinando na terra. O Senhor disse que um já está em trabalho e está a preparar a chegada do outro, que será o que vai dominar o mundo de tal maneira. O outro só está a preparar o caminho e são outros que estão sendo adorados pelos homens de uma ou de outra maneira. Meus irmãos, quando eu vi essa visão, eu percebi que o anticristo já está aqui, que ele está a operar, que o seu espírito está em ação, em igrejas, em vários lugares. É muito importante que nós fiquéssemos preparados, pois o arrebatamento está às portas. Quero acrescer aqui o livro de 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Que possamos estar firmes, fortes, preparados. Aquele que está em pecado se santifique, aquele que está distante que se aproxime, aquele que está distraído que acorde, pois o Senhor está voltando. Quero acrescer também a visão de 7 anjos de missão. Eu estava em minha cama deitado, ainda não percebendo muita coisa. Comecei a ver algo fora do normal. E uma luz forte acendeu, como uma luz fluorescente, radiante. Ele brilhou nos meus olhos, então eu olhei na luz, quando dei conta que eram do Senhor mandando 7 anjos chegando até onde eu estava. Depois vi chegando o 8º anjo. Mas os 7 anjos que eu vi, eles estavam todos alinhados em mesma direção. Quando mexia o pé, todos mexiam o pé. Quando mexia as mãos, todos mexiam. Quer dizer, eles seguiam a mesma orientação. Quando eu olhei no 7º anjo, eu vi que o 7º anjo estava radiante mais do que os outros, pois a cor dele era como se semelhante à cor das águas. Claro, mas um claro que resplandecia aos meus olhos. E esse anjo, o 8º que eu vi, ele girava, tocava em mim e ele não ficava parado. Os outros 7 anjos é que estavam parados. Então o Senhor me fez compreender que é necessário que nós compreendamos que nada, nem ninguém vai tocar em você, pois o Senhor tem te guardado. Ele é o guarda de Israel. Ele não vai te largar. Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Confia nele. Esteja com ele, que o Senhor está contigo. Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Confia. Quero te lembrar que está à disposição anjos do Senhor a cada um de vocês. A visão que o Senhor me mostrou de 7 anjos e junto com o 8º, fez-me crer e confiar mais no Senhor e não temer nenhum mal.
Todos os dias nós somos colocados a grandes guerras, a grandes desafios, porque Satanás não está feliz conosco. Mas os seus anjos estão sempre na disposição para nos guardar. E eles estão a guardar você. Não tenha medo, dorme em paz. Ore e confia em Deus, que o Senhor não vai te deixar. Aleluia. Quero aqui aproveitar essa ocasião para abrir algum parênteses para dizer aos irmãos que noutra vez eu fiz o post, a publicação dos ais, da fome, que o Senhor me mostrou também, do cavalo preto. Mas muitas pessoas hoje estão a agrupar muita comida em casa, que é muito bom. É muito bom você guardar comida. Mas a minha questão é mais fácil você pegar o alimento e entregar para as famílias necessitadas, entregar para as pessoas que estão a sofrer, ou é mais fácil você guardar o alimento? Deixa-me te dizer que o Senhor está a colocar muita gente em prova. E a maior parte das pessoas estão a ser reprovadas pelo egoísmo. Sabem que vai ter fome, então estão a agrupar. Lembra quando o Senhor falou que aquele homem ajuntou riqueza, mas no dia seguinte morreu? Não pôde desfrutar do que ele tinha ajuntado. Meus irmãos, não ficam distraídos quanto ao amor ao próximo. Não ficam distraídos quanto ao amor ao próximo. Eu vou depois publicar aqui o post que eu preparei, que o Senhor me deu, do ensinamento que trata de que amor é uma pessoa, para poder falar mais a respeito de amor. Ajudem os necessitados. Você pode sim guardar comida, mas não se apega em nada disso. Creia que o Senhor vai cuidar de ti e não se encha de riqueza. O Senhor está a colocar cristãos em prova para poder ver quem pode se preocupar com os outros. Se você está preocupado em se salvar, guarda comidas, muita quantidade de comida em tua casa. Os outros estão a sofrer. A questão é, você está a ser amoroso ou está simplesmente guardar as coisas para ti? O Senhor não está feliz contigo. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro e não me recolheste, estando nu e não me vestiste, enfermo e não foste ver-me, e na prisão e não foste visitar-me. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Mateus 25, 41 a 45. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos os não fizerem, não fizeste a mim. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Lembra, você será de qualquer maneira também levado ao tormento se você não pratica amor. Se você não tem tirado um pouco do que você tem para ajudar o necessitado. E quero aqui deixar a última passagem de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Aleluia. Jesus está voltando. Praticam a santificação, andam em santidade, vivam a perfeita palavra de Deus, abandonam as falsas igrejas e, sobretudo, o que está a ser rejeitado, a coisa mais importante, praticam o amor ao próximo. Dão de comer a quem tem sede, de beber a quem tem, dão de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede. Vestem os que estiverem nus, visitem os presos, façam a evangelização. Só assim você mostrará a Deus que você o ama e não está simplesmente preocupado com teu ego. Que Deus esteja contigo, que Deus abençoe você e a paz do Senhor. Elder Flaviano Luemba, de Angola, Ministério Assim Diz o Senhor às Nações.